Boas fagiamantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e sejam muito bem-vindos ao 21º episódio do Pro Cyclist com António Morgado, aqui no canal de YouTube da Portuguese Cycling Magazine, e neste vídeo vamos para mais uma participação numa grande volta. Iremos estar à partida da principal corrida do calendário velocipédico, que é nada mais nada menos do que o Tour de France. A poucas horas de mais uma participação na Volta à França em bicicleta, é tempo de olhar para toda a temporada de 2027 e até este preciso momento António Morgado leva 30 dias de competição, 6 vitórias, ocupa o terceiro lugar no ranking mundial, está mais do que preparado para fazer frente às grandes figuras do ciclismo internacional. E coletivamente falando, a EF Education EasyPost encontra-se no melhor momento da temporada, com 10 vitórias no total, bons resultados ao longo de todo o calendário, desde o World Tour até aos escalões mais inferiores, e de um ponto de vista não só físico, mas também anímico, a equipa está muito forte. E tal como nas últimas grandes voltas em que António Morgado esteve presente, vamos dividir esta competição de 3 semanas em duas partes, realizando neste episódio as primeiras 10 etapas. A Volta à França vai iniciar-se no País Basco, com a primeira etapa em redor de Bilbao, a segunda jornada com chegada a San Sebastián. São duas jornadas propícias para António Morgado estar na discussão pela vitória e eventualmente assumir, tal como no ano passado, a camisola amarela. Depois, duas oportunidades para os sprinters, local para ciclistas com ambições à classificação geral, como são exemplos da quinta e da sexta tirada, etapa número 7 e número 8 também propícias aos homens rápidos, se bem que a chegada a Limoges pode ser importante e interessante para ciclistas versáteis. Nona jornada com chegada a Puy-de-Dôme e a etapa número 10 com finalização em Issoire. E tendo em conta as características de António Morgado, o ciclista português vai apontar a 5 etapas. Evidentemente, logo a primeira etapa, a segunda jornada, a tirada número 5, porque não termina em alto, é depois de uma contagem de primeira categoria, e ao sprint António Morgado é dos ciclistas mais rápidos dentro daqueles que lutam pela geral. A jornada número 9 é de média montanha. António Morgado tem muitas boas características nesse preceito, e é a etapa número 10 que, se não for para a fuga, vai ao encontro dos atributos do português. E sendo a Volta à França a corrida mais importante do mundo, é óbvio que vão estar à partida os ciclistas que compõem a nata da nata do mundo velocipédico. À cabeça aparece Tadej Pogačar, junto de Remco Evenepoel, o vencedor em título do Tour, Jonas Vingegaard, Lenny Martinez, Benilli, Juan Ayuso, António Morgado, Carlos Rodrigues, no que concerne aos ciclistas com aptidões à geral, e evidentemente que, por outro lado, no domínio dos sprints, Jonathan Milan, Mathieu van der Poel, Mats Pedersen, Mathieu Brennan, Tim Thorn Teutenberg, etc. são ciclistas que vão espalhar a sua magia ao longo dos 21 dias de competição em França. E a formação estadunidense vai levar os seguintes ciclistas à Volta à França. António Morgado e Michael Storer vão ser os ciclistas apontados para a média alta montanha e para lutar por um lugar no top 10 final. Alex Bodin, Nilson Paulas, Aaron Rafferty, Archie Ryan serão ciclistas de apoio ao português e ao australiano. Por outro lado, Arnaud Lee será a seta apontada para as chegadas rápidas. Meus amigos, como já é do vosso conhecimento, encontra-se na descrição o link que vos envia para a Kinguin, um site em que poderão comprar de forma segura o vosso jogo. Seja ele qual for, não hesitem ao utilizarem esse link e estarão de forma indireta a ajudar o trabalho realizado pela Portuguese Cycling Magazine. Subscrevam-se, ativem o sininho, deixem o vosso like, que é sempre muito importante para sabermos qual é a vossa opinião em relação a esta fantástica série, e vamos então para a etapa inaugural da Volta à França, em que infelizmente António Morgado não surge como um dos grandes favoritos à vitória.
Sejam muito bem-vindos à etapa número 1 da Volta à França em bicicleta de 2027. Cá estamos nós para as primeiras pedaladas da Grande Boucle com duas notícias, uma positiva e uma negativa. A positiva é que António Morgado se encontra num dia mais 2, portanto vai estar de certeza absoluta na discussão pela vitória. A notícia negativa é que não terá o suporte dos seus companheiros de equipa, tendo de fazer uma corrida completamente isolado. Estamos a chegar à fase decisiva da jornada inaugural do Tour de France, com a fuga a ter uma vantagem de 2 minutos e 50 segundos. A sorte é que são apenas dois ciclistas capados e não são dos melhores do mundo, mas que conseguiram fazer uma boa corrida ganhando os pontos das contagens de terceira categoria. E a poucos metros de entrarmos na primeira contagem de segunda categoria desta edição do Tour, a fuga foi absorvida. Neste preciso momento temos um pelotão ainda com mais de 100 unidades. Últimos 15 mil metros da primeira tirada da Volta à França, o pelotão de 97 unidades ruma até à última contagem de montanha do dia, o Côte de Piquet, contagem de terceira categoria e que é muito curta mas explosiva, e com este ritmo ainda não fomos capazes de distanciar ciclistas da tipologia de Mats Pedersen e de Mathieu van der Poel. Começamos a subida ao Col de Piquet, 2.200 metros a 9,3% de inclinação média. Estamos muito bem posicionados na dianteira do pelotão e por que não aplicar um pequeno ataque? António Morgado sai disparado do pelotão nas últimas rampas do Col de Piquet, ganhando uma vantagem de 16 segundos, 20 segundos. Ainda faltam 9 km, mas serão essencialmente em descida. 15 segundos de avanço, ainda temos uma margem sobre o pelotão que tenta a todo custo apanhar António Morgado, gel energético, furtividade, posição aerodinâmica. Últimos 5 km, temos uma vantagem algo interessante, à falta de 4.000 metros, vamos continuar com o pé no acelerador, vamos António Morgado, rumo a uma vitória fantástica, atacando na última contagem de montanha, 25 segundos, vamos dar últimos 2.000 metros, vamos António Morgado, 93, 99 mesmo, podemos já começar a atacar ou a sprintar como queiram e António Morgado, em princípio, vai vencer novamente a jornada inaugural da Volta à França em bicicleta. Que exibição do outro mundo de António Morgado! Apanhou de surpresa os grandes candidatos à vitória como Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Ben Nibali e companhia, celebrando efusivamente a vitória na Volta à França, que forma de iniciarmos o Tour de 2027. Segunda jornada da Volta à França, António Morgado está com a maillot jaune, com a camisola amarela no seu corpo, que lhe fica muito bem. Lá vai o ciclista português numa jornada em que volta a ser um dos candidatos à vitória, de Vitoria-Gasteiz até San Sebastián, uma tirada com mais de 205 km e, ao contrário da jornada de ontem, tem o apoio dos seus colegas de equipa. E com a vitória obtida na jornada de ontem, António Morgado ganhou alguns segundos na estrada para além das bonificações, tendo atualmente uma vantagem de 20 segundos sobre Ben Nibali, segundo na jornada de ontem, 22 em relação a Tadej Pogačar, e para o grupo encabeçado por Remco Evenepoel já leva uma vantagem de quase 30 segundos. Já nos encontramos a subir Jaizkibel, uma contagem de segunda categoria de 8 km, com pendentes médias de 5,3% de inclinação. A fuga está na iminência de ser alcançada e nós, por outro lado, ainda temos a companhia de Alex Baudin, Darren Rafferty, Michael Storer e de Nilson Paulus. A UAE Team Emirates está a aumentar o ritmo com Isaac Del Toro, Jay Vine e Marc Soler em prol de Juan Ayuso e sobretudo Tadej Pogačar. Estamos a chegar às últimas inclinações de Jaizkibel, ainda com todos os ciclistas mencionados ao lado de António Morgado, numa altura em que ataca Mathieu van der Poel.
Estamos a chegar aos últimos 5 km de etapa e aquilo que não é muito positivo é ainda estar neste grupo. Mats Pedersen, o campeão do mundo, está neste grupo. Nós vamos aumentando o ritmo, alguns ataques nesta fase da corrida. Estamos a 3.500 metros da meta com Michael Storer a colocar ritmo. Daqui a pouco vamos lançar o sprint com Neilson Powless. Pode ser neste preciso momento. Vamos lá então, estamos a chegar aos últimos quilómetros de etapa, 1000 metros para a meta, vai lançar o sprint António Morgado. Vamos António Morgado contra Jonathan Millen, ainda está neste grupo. Millen vai nos ultrapassar Biniam Girmay e nós vamos terminar na terceira posição. Achava eu que apenas estava Pedersen como principal velocista neste grupo, a par de ciclistas como Van der Poel e Van Aert, mas não, ainda estava presente Millen. Vence a segunda tirada da Volta à França. António Morgado, por sua vez, vai bonificar 4 segundos, aumentando a liderança da Volta à França. Terceira etapa do Tour de France, jornada para os sprinters, num dia em que António Morgado volta a levar a camisola amarela consigo. Contudo, no dia de hoje, a seta apontada à vitória será Arnaud Delis. O ciclista belga tentará finalizar entre os 5 melhores nesta tirada, numa corrida em que já não contamos com a presença de Justin Wolfe. O ciclista estadunidense perdeu muito tempo, chegando fora do tempo limite na etapa de ontem, tal como outros ciclistas que acabaram por abandonar. Estamos já nos últimos 10 km da etapa que terminará em Bayonne e António Morgado nesta jornada será o lançador de Arnaud Delis. É verdade, o ciclista português e atualmente líder da classificação geral vai servir de lançador para o belga tentar um bom resultado nesta chegada ao sprint, a primeira desta edição da Grande Boucle. É verdade que ontem venceu Jonathan Millen, mas foi uma jornada que envolvia algumas contagens sérias de montanha à mistura. Últimos 5.000 metros, 95, 99 já neste momento com Alex Baudin. Depois vai entrar ao trabalho nesta fase Neilson Powless a 93 de ritmo, 95, 99 mesmo, 2.500 metros. Lançar o sprint um pouco antes desta curva, 2.000 metros. Vai agora ser António Morgado, por sua vez Arnaud Delis nos últimos 1.000 metros. Vamos Arnaud Delis, mas a vitória vai para Mathieu Brennan. Que vitória sensacional para o ciclista da Visma Lease Bike, derrota de Schuitner e Filippo Ganna. Não se vê, por exemplo, Jonathan Millen, apenas quinta posição para Biniam Girmay. Arnaud Delis termina na sétima posição e António Morgado às portas do top 10. Mais um dia, mais uma romaria, mais uma oportunidade para os sprinters de Dax a Nogaro e vamos novamente com António Morgado lançar a Arnaud Delis e espero que desta vez para um lugar entre os 5 melhores. 12 km para chegarmos a Nogaro com Archie Ryan a assumir a frente do comboio da EF Education Easy Post. Por consequência, verificamos a Alpecin-Deceuninck pela esquerda, a Visma pela direita, pelo centro a equipa de Jonathan Millen, a formação da Little Trek, em que vai ser lançado por Mats Pedersen e por Tim Thorn Teutenberg, 8.000 metros, colocar já na frente do pelotão ou na frente do nosso comboio Neilson Powless. Ultrapassamos com sucesso com o ciclista estadunidense, mas a verdade é que Baudin e António Morgado ficaram para trás, o que não é nada positivo no que concerne ao nosso comboio, que fica assim esfrangalhado, 5.000 metros. Vamos entrar agora ao trabalho com Alex Baudin, mas estamos a ficar completamente nas covas. Tentar subir aqui pela direita. Muito bem, Alex Baudin, a subir o nosso comboio. Pode lançar já o sprint. Vamos entrar então no circuito de Nogaro, 2.000 metros. Lançar agora com António Morgado. Aonde é que vem Arnaud Delis? Vai lançar agora o sprint Arnaud Delis. Vamos Arnaud Delis. Mas pela direita sobe Jordi Meus e outros ciclistas pela esquerda e a vitória vai ser novamente de Mathieu Brennan. Mathieu Brennan, 2 dias, 2 vitórias. Varenskjold segundo, Philipsen terceiro, Arnaud Delis apenas 15º, António Morgado 17º. Um lançamento um pouco esquisito, parecia que íamos estar na discussão pela vitória e no final fora do top 10.
Começamos a quinta etapa da Volta à França com uma notícia bombástica. Durante a jornada do dia de ontem, Tadej Pogačar, o 4 vezes vencedor da Volta à França, caiu e acabou por abandonar esta edição da Grande Boucle, meus amigos. É verdade, eu estava um pouco despassarado, não prestei atenção a essa situação de corrida que aconteceu à falta de 30 km para o fim, mas a verdade é que o ciclista esloveno abandonou a Volta à França durante a jornada do dia de ontem e é uma grande baixa no que concerne à eventual luta pela classificação geral. E sem Tadej Pogačar, os grandes candidatos à vitória passam a ser o vencedor do ano passado, Remco Evenepoel, e o vencedor das edições de 2022 e de 2023, Jonas Vingegaard, nunca descurando ciclistas como Juan Ayuso, Carlos Rodrigues e João Almeida. E mudando as nossas atenções para a etapa, já nos encontramos a subir a primeira contagem de categoria especial desta edição da Volta à França, o Col de Soudé, uma subida de 14.100 metros com rampas de mais coisa menos coisa 7,6% de inclinação. O pelotão é controlado pelas formações da Alpecin Koenig e da Soudal Quick-Step, numa altura em que a vantagem dos fugitivos é de 3 minutos e 24 segundos. António Morgado encontra-se num dia mais e é um dos grandes candidatos a vencer esta tirada. Queda de 2 ciclistas da EF Education Easy Post. Agora é a vez de Michael Storer. 3 ciclistas da EF envolvidos em quedas são os casos de Alex Baudin, Darren Rafferty e Michael Storer. Nós continuamos ainda no pelotão, mas apenas com o apoio de Archie Ryan e Nilson Paulus. Estamos muito próximos de iniciar a última contagem de montanha do dia, o Col de Marie Blanc, uma subida de primeira categoria. Felizmente Michael Storer conseguiu chegar à frente, temos 3 ciclistas ao lado de António Morgado. Infelizmente Archie Ryan está a dar as últimas, mas por outro lado ciclistas como Alex Baudin e Darren Rafferty não tiveram a capacidade de chegar ao grupo do camisola amarela. João Almeida ataca, ganha 25 segundos, lá vai o português e líder da Alpecin Koenig com uma vantagem interessante a atacar nas pendentes mais duras desta dificuldade, que tem 7.500 metros, rampas de 8,6% de inclinação. Faltam sensivelmente 1.500 metros para terminarmos esta subida de primeira categoria e parece que vamos fazê-la juntamente com outros atletas, não perdendo o contacto com este grupo ainda de 38 unidades. Últimos 10 km para chegarmos a Lorraine, em que ainda temos Nilson Paulus ao lado de António Morgado, vai ser o lançador de serviço em prol do campeão nacional de Portugal e atualmente líder da classificação da Volta à França em bicicleta. Lenny Martinez vai aplicar um pequeno ataque, nós vamos continuar a 85 de ritmo, faltam 6.000 metros para terminarmos esta etapa. Atenção, ataque de um ciclista da Ineos Grenadiers, lá vai Marco Brenner, atleta alemão, tenta a sua sorte de longe, ele sabe que não tem capacidade ao sprint, portanto coloca prego a fundo e lá vai o ciclista alemão com uma vantagem algo engraçada, 92 de ritmo com Nilson Paulus. A Red Bull tem alguém rápido, é Maxime Van Gils, nós contra Maxime Van Gils, vamos ver se temos capacidade para contra-atacar, lá vamos nós e esperar um pouco mais, agora sim António Morgado lança o seu sprint, lá vai o português, lá vai António Morgado à procura de mais uma vitória nesta edição da Volta à França, lá vai, vamos ser ultrapassados, parece, não sei, a vitória vai para António Morgado em cima do risco de meta. Que vitória suada de António Morgado, bate ao sprint Benilli e Matteo Jorgensen, que vitória do português, segunda vitória nesta edição do Tour de France, consegue então sedimentar ainda mais a Maillot Jaune no seu corpo. Sexta jornada da Volta à França, o quinto dia de António Morgado com a camisola amarela, com uma vantagem mais grande do que nunca em relação aos seus mais diretos adversários. Tem uma vantagem de 28 segundos sobre Benilli, 36 em relação a Matteo Jorgensen e já leva 50 segundos sobre o grupo de Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Jonas Vingegaard e João Almeida.
Mas independentemente da vantagem que têm em relação a estes ciclistas que vêm para a Volta à França com a ambição de a vencer, não é suficiente tendo em conta a etapa que vamos ter pela frente, em que vamos ter de ultrapassar das mais difíceis subidas da Volta à França, como por exemplo o Col d'Aspin, o Col do Tourmalet e a última dificuldade até Cauterets de Cambasque, uma jornada em que mesmo estando num dia mais dois podemos facilmente perder mais de um minuto. Acabamos de ultrapassar a subida ao Col d'Aspin e a vantagem da fuga que leva ciclistas de grande qualidade como Mikel Landa, Adria Pericas, Paul Sexas, são ciclistas muito fortes no domínio da montanha e a vantagem que já levam é de quase 8 minutos. E ultrapassada a subida ao Col do Tourmalet, quem lidera de forma virtual a Volta à França é Paul Sexas e neste preciso momento temos a queda que envolve um dos nossos companheiros de equipa, Darren Rafferty, ficando na frente para além de António Morgado, Michael Storer e Nilson Paulas. Que começa a subida a Cauterets de Cambasque, 15.900 metros a 5.4% de inclinação média. É uma subida extensa, mas não muito dura, portanto, pode ser que António Morgado consiga limitar as suas perdas. Ataca Remco Evenepoel, o campeão nacional da Bélgica, campeão olímpico, ex-campeão do mundo, ciclista da Soudal Quick-Step, ataca com uma violência, ganha já cerca de 20 segundos e quem tenta responder ao ataque do belga é Florian Lipovits. E como vocês sabem, não vou entrar em grandes loucuras, vamos manter o curso de esforço, gel energético, furtividade, posição aerodinâmica e vamos utilizar ao máximo os gregários que temos à nossa disposição com Michael Storer e Nilson Paulas ainda presentes neste grupo. Juan Ayuso está aqui muito bem juntamente com Ben Illy que já está a ceder posições. 3.000 metros, vamos aumentar o ritmo para 87, 88, é o momento de entrar ao trabalho. Nilson Paulas, forma-se um grupo de 6 unidades com Ayuso, Lipovits, Almeida, Evenepoel, que ainda tem uma certa vantagem, Carlos Rodrigues, Jonas Vingegaard, a vitória vai para os fugitivos e nós vamos aqui mesmo atrás. A vitória vai para David Epiganzoli, Paul Sexas segundo, terceiro Filippo Ganna, António Morgado não vai perder muito tempo, há de perder mais coisa menos coisa, uns 10, 15 segundos, mas em princípio vai manter a camisola amarela no seu corpo. A sétima etapa do Tour de France já está na estrada com as primeiras movimentações, 3 ciclistas a saltarem do pelotão numa tirada com pouco mais do que 165 km. Perspectiva-se uma chegada ao sprint e por essa razão o ciclista protegido será Arnaud Delis. 2 minutos e 13 segundos é a vantagem dos dois fugitivos à falta de 110 km para a meta. A etapa tem sido corrida de forma tranquila, controlada através do pelotão por parte das equipas dos velocistas e olhando um pouco para aquilo que foi a última etapa, o primeiro teste para os homens com aspirações à classificação geral, António Morgado cedeu 24 segundos para Remco Evenepoel e apenas 11 para o grupo de Jonas Vingegaard e isso na classificação geral repercute-se da seguinte maneira. António Morgado mantém a camisola amarela com uma vantagem de 26 segundos em relação ao campeão nacional da Bélgica e de 39 face a Jonas Vingegaard, Juan Ayuso e João Almeida. Últimos 10 km para chegarmos a Bordeaux, aumento de ritmo por parte do comboio de Jonathan Millen, a formação da Lidl Trek aumentar substancialmente o ritmo, à falta de 7 km para a meta, vai entrar agora ao trabalho Alex Baudin, já a 90, gel energético no bigode voador, 93 porque estamos a ficar gradativamente para trás, o que não é nada bom sinal à falta de 5 km para o fim, no sentido de lançarmos bem a Arnaud Delis rumo a um eventual top 5 na meta. Vamos agora a 99 com Nilson Paulas,
uma curva para a esquerda, já começar a sprintar com Paulas, novamente a 99, lançar novamente o sprint. Neste momento sai António Morgado, lançamento na perfeição para Arnaud Lee, que vai ser nos últimos 1000 metros, mas a vitória vai para Jonathan Millen. Que vitória fácil para o italiano, que vence pela segunda ocasião nesta edição da Volta à França, bate Matthew Brennan. Arnaud Lee termina na 8ª posição, não conseguindo melhorar o seu já 7º posto na etapa número 3. A 8ª jornada da Volta à França leva-nos de Libourne a Limoges, uma etapa com quase 200 km de extensão, sendo que a segunda metade será a mais dura, com 3 contagens de montanha, algumas colinas à mistura para além da chegada a Limoges, que será efetuada em falso plano. Há pouco mais de 3 km, Juan Ayuso, Tao Groganart e companhia foram ao chão, fazendo com que o líder da Juventude e líder da UAE Team Emirates esteja já com um déficit de 2 minutos em relação ao pelotão, pode ser o grande prejudicado no final do dia de hoje. Já dentro dos últimos 10 km, mudança de planos, vamos sprintar com António Morgado nesta chegada em falso plano. Entretanto, Arnaud Lee e o ciclista português perderam posições, ficando apenas na frente Alex Baudin. Arnaud Lee tenta subir, mas não está fácil. António Morgado vai na roda do belga, à falta de 7 km para a meta, muitas movimentações nesta fase, sobretudo o bloco da Visma a subir posições, 6.000 metros, gel energético no bigode voador, 93, 95, 99 mesmo, temos de subir urgentemente para a frente do pelotão e estamos aqui num posicionamento que não abona em nada as ambições do ciclista português. Já estamos agora sim na frente, 93 com Arnaud Lee, 99, vamos sprintar só mesmo para ganhar algumas posições neste momento, 2 km, podemos mesmo continuar a sprintar com Arnaud Lee, muito bem Arnaud Lee a fazer um lançamento estupendo para António Morgado, mas esta curva vai prejudicar o melhor resultado e a vitória vai novamente para Jonathan Millen, hat-trick do italiano da Lidl Trek, segundo lugar para Jordi Meus, terceira posição para Arnaud Lee, António Morgado, Arnaud Lee décimo, terceiro Biniam Girmay, António Morgado nono. A etapa número 9 da Volta à França apresenta-nos um dia chuvoso e terá como clímax a subida a Puy-de-Dôme, uma ascensão de 13 km com rampas de 7,7% de inclinação média, sendo a segunda metade desta subida a mais dura, chegando a rampas de quase 12,5% de inclinação. Neste preciso momento já temos uma fuga de 12 unidades, com uma vantagem já algo estabelecida de 1 minuto e 40 segundos, e o pelotão nesta fase é controlado pela equipa da Movistar e da Israel Premier Tech, numa altura em que há mais ataques com 4 ciclistas a tentarem saltar do pelotão. A frente da corrida cortou-se, temos 2 grupos, um de 5 unidades que está na iminência de ser absorvido pelo pelotão, um outro que tem uma vantagem simbólica de 1 minuto e 30 segundos, nunca teve grande tempo. Parece que as equipas que controlam no pelotão têm como objetivo colocar uma sua unidade em fuga e por essa razão não dão muita vantagem aos fugitivos. E falando da etapa de ontem, recuperando a situação de Juan Ayuso, o ciclista espanhol perdeu muito tempo, descendo para a 18ª posição da classificação geral, já a mais de 4 minutos do bigode voador. Durante alguns quilómetros, Félix Gal, ciclista da Decathlon, liderou esta competição. No entanto, a vantagem dos fugitivos veio a diminuir. Santiago Buitrago carrega no acelerador nestas primeiras rampas da subida a Puy-de-Dôme. Vamos manter em custo de esforço a 80, mas falando um pouco sobre a fuga, houve uma altura em que a vantagem era superior a 5 minutos, mas agora é inferior a 2 minutos e meio. Renke Evenepoel e Jonas Vingegaard seguiram o ritmo de Santiago Buitrago e nós ficamos para trás.
Já temos um déficit de 30 segundos, mais movimentações. É o ciclista dinamarquês, o atual campeão nacional da Dinamarca, Jonas Vingegaard. Últimos 5 km, vamos entrar na fase decisiva da prova. Gel energético, furtividade, posição, aerodinâmica. É verdade que tem uma vantagem já algo interessante em relação ao grupo de António Morgado, mas temos de continuar a ter esperança. A 3 km para o fim, Darren Rafferty ainda protege António Morgado, mas temos já de colocar Neilson Powless nessa função. Não podemos perder o contacto com o grupo que vem a ser liderado por João Almeida e Carlos Rodrigues. 2 km para o fim, é tempo de entrar ao trabalho Michael Storer. E atenção, não podemos ficar para trás, é aqui um corte substancial, 87, 88 de ritmo, últimos 1000 metros de corrida, 93, 95, começar a acelerar, 99 neste preciso momento, porque não podemos perder o contacto com a frente. E a vitória nesta etapa vai para quem? A vitória vai para Jonas Vingegaard, que vai ganhar muito tempo e em princípio há de ser o novo líder, ou então Remco Evenepoel. Parece que Evenepoel ainda conseguiu limitar as perdas para o cyborg dinamarquês, mas António Morgado, o ciclista português, vai perder mais de 1 minuto em relação ao dinamarquês e ao belga. Vai fechar dentro do top 15 esta etapa, inserido talvez no grupo de João Almeida, ou não, porque haverá aqui um corte de Derek G para Henrique Mas. Michael Storer, o melhor da EF, na 9ª posição. António Morgado logo atrás de Juan Ayuso no 12º lugar. Última etapa da primeira metade da Volta à França em bicicleta de 2027 e na última jornada tivemos mudanças na classificação geral. Jonas Vingegaard é o novo líder da Grande Boucle com uma vantagem singela de 3 segundos em relação a Remco Evenepoel. Por inerência, António Morgado desce à 3ª posição, já a mais de 30 segundos do cyborg dinamarquês. Se por um lado perdemos a maior zona para Jonas Vingegaard, por outro conseguimos aumentar ainda mais a nossa vantagem no que diz respeito à classificação da juventude. Como podem ver, António Morgado tem agora uma liderança superior a 4 minutos face ao mais direto adversário. E quanto a esta etapa, António Morgado tem apenas um objetivo, encontrando-se num dia mais 3, e se a fuga não tiver muita vantagem, o objetivo é pura e simplesmente estar novamente na discussão pela vitória e quiçá chegar ao hat-trick, ainda na primeira metade do Tour de France. Os fugitivos, que são 11, já se encontram a subir a última contagem de montanha do dia de 2ª categoria. Nós vamos entrar neste preciso momento nesta dificuldade com Alex Baudin e Darren Rafferty na frente do pelotão. A vantagem dos fugitivos já é inferior a 2 minutos, portanto, em princípio, vamos apanhá-los ainda nesta contagem de 2ª categoria. E se não foi durante a subida, terá de ser inevitavelmente nesta fase descendente rumo a Issoire que vamos apanhar os fugitivos, 45 segundos e estão sob controlo. Últimos 10 km e houve um ataque coletivo por parte da equipa da Ineos Grenadiers, que está a aumentar substancialmente o ritmo em prol de Filippo Ganna, que será evidentemente o ciclista mais rápido deste grupo. Ataca Mathieu van der Poel. Isto significa que atletas como Van der Poel, Ganna, Pedersen e companhia estão neste grupo, o que diminui as possibilidades de António Morgado estar na discussão pela vitória. Últimos 5.000 metros, 90 de ritmo com Neilson Powless. Gel energético no bigode voador, 93, 95. Vamos ter de ultrapassar esta gente, mas entretanto, e atenção que nós deixamos de ter o controle de Neilson Powless e por essa razão nós ficamos para trás e não pode ser assim. Temos de colocar a 99 e com esta situação de corrida não vamos conseguir chegar lá à frente. Que situação tão estranha a acontecer agora no jogo. Não dá-se para sprintar, agora sim vamos lançar o sprint com Neilson Powless, mas já estamos a ficar muito para trás. Não vamos estar diretamente na discussão pela vitória. É Filippo Ganna que vence. Nós tentamos ultrapassar gente, mas não vai ter nenhum resultado concreto final, apenas 6º lugar. Que situação tão triste, tão má a acontecer no final desta etapa número 10, a última desta primeira parte do Tour de France.
Classificação geral ao cabo de 10 etapas é a seguinte: Jonas Vingegaard é o camisola amarela, com uma vantagem de 3 segundos em relação a Evenepoel, António Morgado terceiro a 34 segundos do dinamarquês. Na classificação de melhor trepador, o líder é Davide Epiganzoli, 45 pontos face aos 37 de Seixas e 24 de Vingegaard. No que diz respeito à classificação por pontos, Jonathan Milan é líder com 200 em relação apenas aos 172 de Brennan. António Morgado surge na sexta posição com 110 pontos. Quanto à classificação da juventude, António Morgado é líder com uma vantagem grande em relação a Juan Ayuso de 4 minutos e 12 segundos. Fecha o pódio da juventude Lenny Martínez já a 6,09 do bigode voador. Assim como na temporada passada, António Morgado chegou, viu e venceu. Logo na primeira etapa da Volta à França, o bigode voador foi capaz de picar o ponto e por isso mesmo andou vários dias com a camisola amarela, para além de ter ganho uma etapa com a maior jaune vestida. É verdade que entretanto cedeu a camisola amarela para Jonas Vingegaard. Contudo, ainda se encontra no top 3 a 30 e poucos segundos do cyborg dinamarquês. E no próximo vídeo vamos começar em Clermont-Ferrand com uma jornada ao sprint, terminaremos em Paris com uma etapa para os velocistas e pelo caminho António Morgado tem várias etapas de média e de alta montanha, sendo que vai apontar à vitória em duas, na 12ª tirada e no penúltimo dia de competição em França. E é com o ciclista português na terceira posição da classificação geral, no sexto lugar da classificação por pontos e a envergar a camisola branca, símbolo da liderança, que vamos atacar a segunda e última parte do Tour. E será que o ciclista natural do Salir do Porto tem as condições para finalizar o Tour de France no top 3? Evidentemente que não é uma tarefa nada fácil, eu diria impossível, terminar a Volta à França no top 3 final, mas se conseguirmos melhorar nem que seja 1 ou 2 lugares em relação ao Tour de France do ano passado, em que terminamos na 6ª posição, já seria uma vitória, e então adjudicar ainda por cima a classificação da juventude seria ouro sobre azul. Meus caros amigos, está tudo tratado por este episódio e se foi do vosso agrado deixem o vosso like, que é sempre muito importante para sabermos qual é o vosso feedback em relação a esta série. Subscrevam-se, ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação deste canal. Já sabem, encontra-se na descrição o link que vos envia para a Kinguin, um site em que poderão adquirir de forma segura o vosso jogo. Portanto, meus amigos, um grande abraço e até ao próximo episódio em que iremos concluir mais uma edição do Tour de France.